Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip para falar sobre o Brasileirão, né, que já acabou, para falar sobre os vencedores e perdedores desse ano, né? Como cada time se saiu, sobre suas expectativas e tudo que aconteceu nesse Brasileirão. Quais times ficaram abaixo de suas expectativas, quais times ficaram acima, que time tem projeções melhores e que time tem projeções abaixo para o ano que vem. Agora vamos falar assim, vou tentar ser o mais breve possível, né? E vou falar de trás para frente, do Avaí até o Flamengo, né? E eu espero aí que vocês gostem, né? Eu espero que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like também para nesse vídeo chegar ao máximo de pessoas, né? Vamos começar logo, né? Senão esse vídeo não acaba. O Avaí, último colocado, 20 pontos, só 3 vitórias em 38 jogos. Já era esperado que o Avaí ia cair. Não acho que ninguém, tipo assim, será que o Avaí vai ficar na Série A? Não. O Avaí, a gente viu o futebol do Avaí, dá vontade de chorar, tudo isso. Ele consegue vencer de alguns times que adoram pipocar, como o Atlético Mineiro, que é um dos times que eu vou falar aí, vou falar mal também, né? Mas vamos focar no Avaí agora. O Avaí teve seus 20 pontos, patou 11 vezes, né? O que até é bastante. Não sofreu 62 gols, quase uma média de menos de 2 por partida, né? Se a gente for ver aqui, né? Então o Avaí já era esperado, né, gente? Não tinha como achar que o Avaí ia ficar na Série A com um time desses, né? E vai voltar para a Série B, se subir, ok, mas para mim vai ficar mais 3 anos na Série B e sobe de novo. Não espero muito do Avaí. Chapecoense, 32 pontos, vai para a Série B também. É aquela história, né? Aquele desastre que aconteceu é muito ruim para Chapecoense. O time até que não teve um ataque tão ruim quanto foi o melhor ataque dos times do rebaixamento e a segunda melhor defesa. Óbvio assim, se você pegar a tabela toda, eles estão lá para trás dessas duas estatísticas. Mas era um time com talento para ficar na Série A. Eu vejo o time da Chapecoense não tão ruim quanto o do Ceará, assim. Podia estar lá mais à frente, mas a Chapecoense foi um desperdício essa temporada, foi mal treinada, não optaram com uns técnicos mais ofensivos, um técnico mais toque de bola, não jogou bem essa temporada, acabou com 32 pontos. E fica aí, para mim, abaixo das expectativas, acho que estava para ficar em 15º e 16º, visto o nível desse ano. O CSA, para mim, ficou acima das expectativas. Perdeu uns 4 das últimas 5? Sim, mas a expectativa era perder a 5, né? O CSA é um time muito limitado. A gente viu pelo ataque, o ataque era fraquíssimo, assim, só marcou 24 gols, só foi melhor que o do Avaí. Foi o time que menos marcou gols, acho que em todo o primeiro turno da história do Brasileirão. E mesmo assim, conseguiu vitórias, né, impressionantes, conseguiu em algum momento figurar fora do rebaixamento, mas já era esperado que caísse, né? A diferença é que a gente esperava que eles caíssem junto com o Avaí, mas demorou até a penúltima rodada para confirmar de vez o rebaixamento do CSA, então foi acima das expectativas. E o dinheiro que eles devem ter ganhado na Série A, porque isso é o que importa também para Avaí e CSA, é o que vai motivar o time a crescer pouco a pouco, né? Se seguir nesse caminho de uma linha, né, de não tentar torrar dinheiro do nada para fazer um pulso assim, né? Um alto rápido, né? Tipo assim, uma coisa de curto prazo. Mas o CSA vira um time de Série A futuramente. Mas no momento é um time muito limitado e que não tinha condições de ficar na Série A. Vai ficar na Série B mais um ano. O Cruzeiro é o grande derrotado desse ano. Perdeu os últimos 5 jogos, só ganhou 7 jogos de 38. Vai perder verba de TV, né? Vai cair de 70 milhões para 30. Perderam também, já vale lembrar, usaram 20 milhões dessa verba adiantados para fechar as contas desse ano e nem sequer fecharam. Então vai ter só 10 milhões ano que vem de verba de televisão. O Cruzeiro também tem outros problemas, como saída de patrocinadores. Sócios torcedores saíram de 70 mil para 27 mil, uma perda de 43 mil. O fato também de que você tem folhas de salário de contratos que vão terminar talvez ano que vem, outros depois, né, de 700 mil, 600 mil. O próprio Fred, que tem até 2021, é 1,5 milhão por mês. Esse tipo de jogador que não contribui em nada e está ganhando uma bolada. O Cruzeiro tem outro tipo de problema com a diretoria corrupta, que usou assim, dinheiro de publicidade de um garoto de 11 anos. Essa matéria está no Fantástico, se vocês procurarem. É um desastre. O Cruzeiro esse ano foi receita por desastre. Um ataque patético, fraquíssimo, um time terrível do começo ao fim do campeonato. E mereceu totalmente esse rebaixamento, né? Só 7 vitórias, 15 empates, 16 derrotas. Pra você ter ideia, só ganhou mais do que Avaí e ganhou mesmo que Chapecoense. É um grande caindo e um grande que pode ficar na Série B por um bom tempo se não mudar esse jeito de gerir o time. Ceará continuou na Série A, 16º, era o esperado do Ceará. A questão assim, foi um time guerreiro que lutou para ficar na Série A, que teve futebol para a Série B, assim, vamos ser sinceros. E teve a sorte de ter 4 times piores nesse campeonato. Mas o Ceará, assim, foi guerreiro porque lutou para ficar na Série A.
mas agora vai ficar na Série A mais um ano, mas quais são as expectativas para o próximo ano? Não sei, eu acho que ano que vem vai ser mais difícil, visto times que estão subindo, Coritiba, Sport, Bragantino, são times que tendem a ser mais fortes do que o Ceará. O Botafogo, né, escapou do rebaixamento esse ano, mas ano que vem é outro time que ameaça cair. O time tem contas muito atrasadas, o time está muito endividado, o time não é bom e tende a piorar ainda mais, não vai ter horizonte para contratar reforços e para mim a solução desses times é contratar base, né, usar a base mais vezes. Fluminense, esse ano assim, o elenco não era tão ruim assim, eu não achava o elenco tão ruim, né? Você tem lá o Johnny Gonzalez, todos esses talentos, vão perder a maioria deles, né? E o Cruzeiro, o Fluminense até encerrou bem a temporada, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum jogo, e ficou com 46 pontos e classifica para a Sul-Americana, porque parece que se você não é rebaixado, você classifica para alguma coisa. E o Fluminense continua na Série A, não acho que é time para cair ano que vem, pode ser que caia, né? Vendo pelas escolhas de técnicos, né? Um Oswaldo de Oliveira da vida, tipo assim, Cristóvão Borges, né? Que o Fluminense por algum tempo chegou a ser candidato a rebaixar, mas acabou escapando no finalzinho, fez um bom fim de campeonato. Então, não foi uma boa temporada, acho que o Fluminense é um pouco menor pelo investimento que foi feito, trouxe Ganso, trouxe Nenê, tudo isso, mas também do ano que vem também acho que não reserva rebaixamento, eu não acho que está tão ruim a esse ponto, até porque as contas do time não estão tão em desordem contra outros rivais. Atlético Mineiro acho que é um dos grandes derrotados desse ano. Pelo primeiro turno que fez, começou, chegou a liderar o campeonato, estava na briga pelo título a certo momento do campeonato, até o fim do primeiro turno ainda tinha alguma chance. Demitir o Levi Coupe. Coupe não estava indo bem. Mas o Santana foi tão mal, mas tão mal, ganhou tanto tempo que não fazia sentido. Ele que falou, não, o empate com o Palmeiras está ótimo, a gente veio aqui com esse objetivo. Para mim, esse tipo de declaração tinha que ser demitido automaticamente. Foi muito mal, aí entregaram na mão de um Wagner Mancini que não sabe o que faz. Ele conseguiu evoluir muito pouco do trabalho de Santana, talvez uma coisa de posicionamento, olhe lá. Ganhou só 2 dos últimos 5 jogos, tinha a chance de ganhar do Internacional que jogava mal, mas o fato é que o Atlético com o elenco que tem 13º não é posição para esse time. Muito mal o campeonato, terminar atrás de um Vasco, né, que tinha um elenco que começou no rebaixamento o ano todo, né, lutando contra, pelo menos o começo do ano todo lutando contra o rebaixamento. É um campeonato bem decepcionante do Atlético Mineiro para quem já teve no G4 uma boa parte da temporada. O Vasco ganhou um dos últimos 5 jogos, mas aquele meio de temporada foi o suficiente para escapar do rebaixamento. Fez um campeonato, o Luxemburgo foi bem, né? Conseguiu tirar o time do buraco. E o Vasco tem um horizonte até bom, né? O extracampo do Vasco foi a grande vitória. Conseguiu muitos sócios torcedores, né? O time cresce nesse sentido. E eu acho que tem um horizonte bom para o futuro, né? Tem o Thales Magno, tem uma base que parece promissora. O Vasco pode lutar por algo melhor que a 12ª posição no que vem. Não estou dizendo G4, gente, não estou dizendo Libertadores. Mas acho que cair vai ser bem negativo se isso acontecer. Não acho que o time do Vasco seja tão ruim a esse ponto, né? O Bahia seria um dos vencedores desse ano, apesar do fim de campeonato ruim. O Bahia foi muito bem, eu gostei assim, do campeonato até uma certa parte. O 49 pontos, chegou a estar entre os 7 primeiros em um certo momento. E tem um horizonte positivo também. O fato é, vão perder muitos jogadores? Vão conseguir manter essa estabilidade financeira? Que esse é o grande problema. Será que consegue manter? Mas um 11º lugar não é nada mal. Não vejo também como time para cair ano que vem. O Goiás, 10º lugar. Goiás tem que consertar essa defesa. São 64 gols sofridos. Foi a pior defesa do Brasileirão. O ataque foi efetivo. 46 gols não é um número ruim. Mas 64 gols sofridos não dá, gente. Você vê assim, o Bahia teve saldo de 1, o Vasco menos 6, Fortaleza na frente 1, e eles tiveram menos 18. Foram derrotas de 5-1 pro Palmeiras, 6-1 pro Flamengo. Foi dada goleada mesmo com um goleiro excepcional que é o Tadeu. E 52 pontos não é uma campanha ruim. O Goiás, se melhorar essa defesa, pode ir longe. E eu falo isso com tranquilidade, o Goiás pode ir longe, ter um time decente. Mas precisa melhorar essa defesa porque não dá para continuar tomando 64 gols. Acho que é demais. Fortaleza é um dos grandes vencedores desse ano, subiu da Série B, altas expectativas, fez um espetáculo lindo nesse fim de temporada com a torcida, tudo isso. Perderam o Rogério Ceni, que acreditou que podia ter uma grande chance no Cruzeiro, voltou para o Fortaleza e continuou fazendo um bom trabalho, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, ganhou 3 jogos deles. É um time que teve 15 vitórias essa temporada, marcou 50 gols, ou seja, um ataque forte, né, se a gente for ver. Times como São Paulo, que só marcaram 39 e ficaram em sexto, ou seja, tem um caminho bonito para o Fortaleza esse ano. Pode ser que o Fortaleza ano que vem brigue por algo maior que a 9ª colocação.
Eu gostei muito dessa temporada do Fortaleza e vamos ver como vai ser o futuro, né? Mas vamos se perder jogadores, né? Que ainda não é um time tão bem estruturado financeiramente. O Corinthians é um horizonte terrível, na minha opinião. Eu não acho que tá muito bom. O campeonato não foi tão ruim assim, oitavo lugar, pré-Libertadores, né? Foi mais ou menos o que o Cruzeiro estava ano passado. E esse é o meu temor, no sentido de que o Corinthians está muito endividado, o André Sanches fechou um déficit de 170 milhões, que é o maior déficit, consegue ser maior que o do Cruzeiro esse déficit, né? Anual. A dívida explode, o Corinthians é o único time que está com a dívida na casa de bilhão. O fato também de que o André Sanches é um pilantra, um corrupto da piolaia e que endivida o time assim, né? Ele é aquele gestor que é o presidente que gasta o dinheiro, esse dinheiro que não tem, endivida o clube, mas nesses anos o clube tem uns bons resultados. Aí o próximo presidente tem que herdar aquela situação toda horrível que o Andrés colocou o time. Aí ele consegue consertar um pouco, o time não anda tão bem. Aí ele fala, tá vendo aí? Comigo, vocês ganhavam um título. Comigo vocês tinham estádio novo. Vai lembrar disso, né? E por causa disso o Corinthians está nessa situação terrível financeiramente. Ano que vem, não sei se vai ser tão bom. Apesar da boa escolha de técnico, né? Se o time perder tantos reforços pela situação financeira, que é o caminho natural, talvez nem o Thiago Neves consiga salvar esse time. Então, assim, pode ser que o Corinthians caia ano que vem. Eu não duvido, não. Mas vamos ver aí. Não sabemos o que o futuro nos aguarda. Internacional, 7º lugar, um campeonato muito bom, no sentido assim, pelas expectativas internacionais, não era tanta coisa que se almejava, né? Talvez um G4, coisa assim, mas ele encerrou um campeonato um pouco ruim, muitas derrotas bobas, o time jogava muito mal, o Zé Ricardo não é técnico para Internacional, mas 7º lugar não é a pior das coisas, está na Libertadores, né? Pré-Libertadores, tem total condição de avançar. Ninguém esperava que o Internacional fosse ganhar o título esse ano, né? Mas assim, nos males, o menor, assim, a pré-Libertadores, se ficasse sul-americano aí sim ia ser uma derrota. Mas acho que assim, ser 7º, 4º, 5º, 6º não ia mudar tanta vida do Internacional. Mas assim, pra mim o pior pro Internacional é que o Grêmio que começou no Z4 passou eles e passou bastante. Então, acho que esse é o grande defeito da temporada do Internacional. O São Paulo ficou em 6º com 63 pontos. É uma defesa que foi a melhor do campeonato, sofreu apenas 30 gols. Isso foi uma boa coisa, mas o ataque é terrível em todos os sentidos. Só 39 gols, uma média de praticamente 1 por jogo. Ganhou 17 jogos, mas empatou 12. A defesa tem seus bons caminhos, né? Mas não era um time que corria muitos riscos. Acho que o Diniz pode fazer um bom trabalho. Ele não está conseguindo ser efetivo, o time não tem uma proposta muito boa, mas o time ganhou dos dois últimos jogos, né? Pode ser que o time do São Paulo tenha um bom futuro, mas precisa consertar esse ataque. 30 gols, a defesa tá bem, mas o ataque tá terrível. O São Paulo ficou em 6º, mas com um ataque fraco. Acho que talvez o grande vencedor tirando o Flamengo é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense teve as contas em ordens, ganhou a Copa do Brasil, já está na Libertadores do ano que vem, mesmo sem a Copa do Brasil estaria também. Poxa, é um ano fantástico, contas em ordem. O Atlético Paranaense tem um futuro brilhante pela frente, né? Pra mim, a única coisa ruim do Atlético Paranaense foi mudar o nome para o SH e aquele novo símbolo que parece a logomarca da Honda. Mas tirando isso, a defesa foi muito boa, só apenas 32 gols sofridos, o ataque com 51 gols, saldo de 19, 18 vitórias na temporada. Ou seja, excelente temporada para o Atlético Paranaense, o futuro é melhor, espera mais. Grêmio também excelente, 69 gols, 39 derrotas, 64 gols marcados, 39 gols sofridos, tem como 79 derrotas, né? O problema do Grêmio foi o início de temporada, né? Começou no rebaixamento, sofreu aquela virada do Fluminense, tudo isso daí impactou que o Grêmio não brigasse por esse vice-campeonato, por um 3º lugar. Mas no G4 tá de excelente tamanho para o que foi o início de temporada. O problema do Grêmio foi aquela goleada de 5-0 na semifinal da Libertadores. Mas semifinal de Libertadores não é algo que você tem que se vergonhar e o Flamengo era um grande time. Mas 4º lugar, ainda tem um bom horizonte pela frente o Grêmio, mas vamos ver se eles conseguem manter o Cebolinha nessa janela de transferências. Talvez o Cebolinha vai querer ir para um time na Inglaterra, na Europa, nunca se sabe. Palmeiras é um grande derrotado desse ano, porque pelas expectativas que foram criadas do Palmeiras é um novo Bayern de Munique, né, que tinha gente falando isso. O Palmeiras ficou apenas em 3º, mesmo tirando o time excepcional do Flamengo, o Palmeiras fica atrás de um Santos que é muito limitado em questões de elenco, então é um derrotado grande. O time perdeu muito, empatou muito, só teve 21 vitórias, pro elenco que tem, o investimento que tem, o Palmeiras é derrotado, não foi bem da Libertadores, ficou apenas nas quartas de final, ele também não teve um ataque tão bom quanto ano passado, não teve uma defesa tão boa quanto ano passado, deixa eu só confirmar aqui, posso estar falando besteira. Mas foi bem abaixo do que foi o ano passado. No ano passado eles tiveram 64 gols e 26 gols sofridos. Esse ano eles marcaram 61 e sofreram 32.
O resultado, assim, em terceiro lugar não é a pior coisa do mundo, mas pelo que se prometia do Palmeiras ser hegemônico, ganhar o seu 11º título, é um pouco decepcionante sim ficar atrás do rival que tinha condições muito piores. Mas ele é culpado também por escolher Mano Menezes e técnicos ultrapassados, como o Fio Scolari e o Mano Menezes. Vamos ver qual é o que o futuro espera para o Palmeiras, se eles conseguem realmente trazer o Sampaoli. E também vale lembrar, o Palmeiras tem um problema de dívida, eles cresceram bastante em sua dívida esse ano, mas acho que como o dono da Crefisa, que é o credor deles, né, acho que é para quem está devendo, quer ser dono do Palmeiras, não é um problema tão grande assim. O Santos está em segundo, né, foi um outro grande vencedor dessa temporada, 74 pontos, 22 vitórias, teve 60 gols marcados, um ataque que funcionou muito bem, 33 gols sofridos, a defesa foi muito eficiente. O Santos fez uma temporada digna de um vice-campeonato, talvez de algum título, né, talvez mesmo que fosse uma Copa do Brasil, uma coisa assim. Mas o Santos aí, mesmo sem títulos, sai bem, tem um horizonte positivo se manter o Sampaoli ou se manter um técnico com a mesma filosofia. Gostei do campeonato do Santos, né? Apesar de derrotas bobas, como 4-0 do Palmeiras, acho que não tem como explicar. Ou uma hora ali perde de 2-1 para um time ali, acho que perderam para o Bahia. Eu acho que esse tipo de coisa, o Santos não teve consistência, mas talvez o Santos consiga melhorar isso, né? O São Paulo pediu 100 milhões de investimento, eu acho que isso não está nas possibilidades do Santos. Porém, em segundo lugar, com o dinheiro que vai vir, direitos de televisão, aumento de seus torcedores e também aumento de público também, acho que o Santos conseguiu melhorar bastante suas condições em relação ao que foi no ano passado. E para encerrar, né, o Flamengo, que é o grande vencedor da temporada, deixar ele por último, né? O Flamengo, poxa, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão adiantado, 90 pontos, recorde de pontos, recorde de gols, 86 gols, um ataque sem dúvidas fenomenal. O segundo melhor ataque foi o do Grêmio com 64. A defesa foi 37 gols, estava muito mal nas mãos de Abel Braga, começou mal nas mãos de Jorge Jesus, mas também foi evoluindo bastante. E acabou que o Jorge Jesus foi o grande técnico. Se a gente pegar só o período do Jorge Jesus, ele é ele é terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mesmo assim, com 10 jogos a menos, acho que foi 9 jogos a menos, ele só estaria a um ponto de ser campeão, o que é fenomenal. O Jorge Jesus é de longe o melhor técnico no Brasil atualmente, né? Ele não é brasileiro, mas ele transformou esse Flamengo numa máquina, né? Porque mostra que técnico ganha jogo, porque mesmo com um elenco tão dourado que tinha o Flamengo, o Abel Braga fazia um futebol extremamente pobre e muito aquém das possibilidades. E o Jorge Jesus mostrou do que o time é capaz, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mundial, pode ser que ganhe do Liverpool, eu acredito que o Liverpool vença, mas vamos ver aí como vai ser, né, o Mundial. O Flamengo tem um horizonte muito bom pela frente, não vejo nenhum time o ano que vem capaz de ameaçar esse Brasileirão, se caso mantenha o Jorge Jesus e caso mantenha um elenco forte. Então é um grande campeonato do Flamengo e é o grande vencedor dessa temporada, sem dúvidas nenhuma. Gente, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, é bom lembrar, e até o próximo vídeo, né? E vamos ver como vai ser o Brasileirão do ano que vem.